Na recuperação do dependente químico, existe um processo e nesse vídeo você vai conhecer 5 etapas deste processo da recuperação na dependência química. A maioria das pessoas não entende que a dependência química é uma doença, que para entrar em recuperação não é apenas querer parar de usar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Assim como a dependência química tem um processo para se desenvolver, a recuperação também tem o seu processo. E cada pessoa tem o seu tempo e o seu processo para entrar em recuperação. Existem vários fatores que facilitam o dependente químico a continuar no uso. Fatores internos do dependente químico, que são as suas dificuldades em lidar com emoções, situações, conflitos interiores, traumas e sua vulnerabilidade. Fatores externos, como conflitos familiares, dificuldades financeiras, o ambiente em que ele está inserido, o ambiente familiar, que facilita a continuação do uso, e o próprio desejo do dependente químico de continuar no uso devido aos benefícios que ele encontra no uso da substância de escolha. Para o dependente químico entrar em recuperação, ele vai passar por um processo de 5 etapas: a negação, a procrastinação, a aceitação, a determinação e a ação. Vamos compreender cada etapa dessas. Primeiro, a negação. Podemos dizer que é a etapa mais longa e que mesmo em recuperação o dependente químico pode voltar a ela novamente. E quando isso acontece, ele recai e volta ao início da doença e sai do processo de recuperação. A negação é o mecanismo de defesa que o dependente químico desenvolve para não ter que lidar com a realidade dele. E assim ele não se responsabiliza pelas consequências daquilo que ele faz quando está no uso de substância. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo só sobre a negação. Então ele não se preocupa que tem uma família para sustentar, conta para pagar, ele vive alheio às suas responsabilidades. Por esse mesmo motivo, não se preocupa em passar noites e dias no uso, colocando a sua própria vida em risco. Sair da negação é o primeiro passo para entrar em recuperação. Depois que ele sai da negação, na maioria dos casos ele ainda vai passar um tempo na procrastinação. E o que é essa procrastinação? É ele ficar adiando entrar em recuperação. Agora ele já não nega que tem um problema com drogas, mas nada mudou. Ele continua no uso do mesmo jeito e prometendo a si e a sua família que vai parar de usar. Ele para uma semana, 15 dias, um mês e volta novamente ao seu uso comum. E aqui as promessas se multiplicam e a manipulação e a vitimização estão bem presentes nessa etapa. Se a situação for favorável, a família for facilitadora, ele pode passar anos nessa etapa. Depois da negação e da procrastinação, ele passa para a aceitação. Aceita que ele tem uma doença, que sua vida está mudada devido ao abuso de substância, reconhece os prejuízos que está tendo, os problemas causados pelo uso de drogas, mas o fato dele aceitar que tem uma doença não quer dizer que ele quer parar de usar. No uso de substância, ele encontrou a fuga de sua realidade, que ele não sabe lidar. Então ele vai precisar de muito mais do que apenas sair da negação, da procrastinação, entrar na aceitação, para ele poder entrar na outra etapa, que é a determinação. Veja que ele está caminhando num processo. Primeiro ele estava em negação, saiu da negação, ficou na procrastinação, entrou na aceitação e agora ele precisa se determinar a parar com o uso de substância. Ele precisa buscar coragem para se determinar a mudar de vida, porque para sair do uso de drogas é necessário buscar um novo estilo de vida, mudar velhos hábitos, companhias, locais que ele estava acostumado a frequentar, fazer tudo diferente que ele estava acostumado a fazer no uso. O próximo passo, depois que ele se determina a parar de usar, é a ação. Diferente da procrastinação, em que ele apenas falava que ia mudar, mas não fazia nada e continuava fazendo tudo do mesmo jeito,
Nessa etapa é possível perceber a sua mudança. Nesta etapa é possível perceber a diferença, porque o dependente químico começa a mudar, a ter uma ação. Quando ele começa a ter uma ação, ele começa a entrar em recuperação. E a ação no começo não precisa ser nada de extraordinário, basta uma pequena ação, qualquer que seja. Por exemplo, ele não sair no dia que está acostumado a sair para o uso, procurar um grupo de apoio, não encontrar os colegas de uso, seja a mudança que for, ele está entrando no processo de recuperação. Alguns entram no processo de recuperação e saem. É como se estivessem ensaiando ou treinando para deixar a substância, criando coragem ou reunindo forças para algo que é tão difícil para ele, porque ninguém, a não ser o próprio dependente, sabe o quanto é difícil para ele parar com o uso de substância, seja ela o álcool ou qualquer outra substância. Viver no uso é difícil, mas sair do uso também é um grande sofrimento para o dependente químico de substância. Se assim não fosse, seria simples, era só ele decidir que ia parar e tudo bem, né? Não teria problema. É um sofrimento físico, porque ele tem que passar pelos sintomas de abstinência. Tem um sofrimento psicológico, porque ele tem a dependência psicológica, onde ele vai ter que lidar com todos os seus sentimentos e emoções sóbrio. O sofrimento social, que ele tem que enfrentar todo mundo do seu meio em que ele está inserido, de cara limpa, sóbrio. Mas quando o dependente entra no processo de recuperação e vai a cada dia dando um pequeno passo em direção à sua recuperação, ele consegue caminhar sem recair até chegar no processo de manutenção, onde ele vai continuar tendo uma ação para manter a sua recuperação. É a manutenção que vai evitar que ele tenha uma recaída. E falando em recaída, aqui no canal tem vídeo falando sobre recaída e como evitá-las. Aproveite que você está aqui e assista, pode lhe ajudar. São estas 5 etapas no processo de recuperação. E me faça um favor, se você for uma pessoa que é dependente, deixe o seu comentário em qual etapa você se encontra, ou mesmo a etapa em que seu familiar se encontra. Este parece ser um processo simples, mas pode levar muitos anos este processo e cheio de sofrimento. Quem é dependente ou familiar de um dependente sabe o que eu estou dizendo. Agora eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Curta, você sabe que isso ajuda muito o canal e é importante para levar essas mensagens a outras pessoas. Muito obrigada, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e eu espero você no próximo vídeo. Fica em paz.